Eu quero compartilhar com vocês, então, a partir de hoje, uma nova série de mensagens. E nós falaremos sobre o sofrimento e a vitória do Filho de Deus ao longo dessas mensagens. E nós queremos olhar, então, para os capítulos finais do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16. Obviamente não vou falar dessa sessão toda hoje, mas ao longo dessas semanas, até a Páscoa, eu quero trabalhar isso com os irmãos. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus sabia de toda a dor. Está se aproximando então a Páscoa. Neste ano, será celebrada no primeiro domingo de abril. E esta é uma das datas mais significativas celebradas pelos cristãos. Mas uma coisa que nós podemos observar também é que é uma data que costuma se confundir num nevoeiro de datas que aparecem no calendário moderno. E se nós não tomarmos cuidado, corremos o risco de que a chamada Semana Santa, ela seja confundida com qualquer outro feriadão, como é o Carnaval, por exemplo. Que isso se torne simplesmente uma data na folhinha em que a gente diga assim, opa, tem uma emenda aqui, que bom, dá para passear, enfim. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. E nesta série de mensagens, então, eu gostaria que você olhasse junto comigo para as cenas que envolvem a Páscoa, para que novamente nós nos encantemos com a beleza da obra realizada por Jesus. Eu quero chamar você a isso. E nós vamos pensar hoje um pouco nas implicações do sofrimento e da vitória do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. Eu lerei aqui a partir do verso 12, mas do verso 1 ao verso 42 eu quero trabalhar algumas coisas aqui com você. Leia comigo, por favor, do versículo 12 até o versículo de número 26. No último dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos.
Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui. Esse capítulo tem algumas coisas curiosas nele, mas eu não vou me deter nessas curiosidades. Uma delas, obviamente, esse curioso começo em que Jesus dá direções específicas. Vá, procure uma pessoa assim. Essa pessoa estará carregando uma vasilha de água e lá tem um espaço que a gente vai usar. Não quero me deter nisso agora. Mas eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, esse é o objetivo desta reflexão, para esta cena que se deu ao redor da mesa enquanto eles comiam a refeição da Páscoa. Estava o Senhor com os 12 ali reunidos, comendo aquela ceia, certamente alegres, porque era isso que se esperava daquele momento. A Páscoa era uma celebração festiva. O povo de Israel havia sido libertado do cativeiro no Egito, e eles estavam certamente alegres com aquilo tudo. Mas o que a gente percebe nessa cena é que parece que o coração de Jesus estava um tanto inquieto, um tanto agitado. Certamente, conhecendo ele os corações, ele sabia, por exemplo, o que o versículo 1 deste capítulo nos diz, que os principais sacerdotes e mestres da lei procuravam uma oportunidade para prendê-lo e matá-lo. Certamente Jesus sabia disso. E saberia também que, como dizem os versos 10 e 11 desse mesmo capítulo, Judas Iscariotes havia aceitado entregar Jesus a eles em troca de dinheiro. E a presença do traidor à mesa parecia pesar o coração. Parecia ser algo difícil. E Jesus, então, ele interrompeu aquele jantar com uma fala, uma declaração que mexeu com todo mundo. Eles não contavam com isso. Mas no versículo 18, como lemos, o Senhor diz: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que o clima deu uma caída. Deu uma pesada ali naquela sala. E cada um protestou, negando a possibilidade. Eu? Não, eu não. Certamente não serei eu. E aí Jesus completou, como se vê no versículo 20, é alguém que come comigo na mesma tigela. É alguém que põe a mão no prato junto comigo. Que tremendo fardo emocional Jesus estava suportando naquele momento. Ele sabia, diz o versículo 21, porque as Escrituras diziam isso, que o Filho do Homem devia morrer. Ele sabia disso. Mas quanto ao traidor, bom seria que nem tivesse nascido. Por quê? Porque, ora, de uma forma consciente, deliberada, jogava sua vida fora. Jogava sua vida na lata de lixo da história, do tempo, da eternidade. Jesus lamenta por ele. Vocês perceberam então que no meio daquele jantar, o Senhor fez a afirmação de que ele, o Filho do Homem, iria morrer. Não foi a primeira vez que o Senhor Jesus falou sobre isso aos discípulos.
Aí mesmo no Evangelho de Marcos, eu quero que você olhe comigo o capítulo 8, por favor. Lá no versículo 29 está aquele texto em que Pedro, tomado por aquela clareza súbita vinda do Senhor, ele afirmou: o Senhor é o Cristo. E a partir dessa declaração, Jesus começou a ensinar a eles, verso 31, que o Cristo deveria morrer, que era necessário que ele morresse. Eles entenderam bem a fala de Jesus ali? Parece que não. Se você continuar lendo esse texto, no versículo de número 32, você verá Pedro chamando Jesus de canto e o repreendendo. Que papo é esse de morrer? Não fale isso. Pedro foi duramente repreendido por Jesus naquele momento. Verso 33 disse que ele não pensava na perspectiva de Deus. Ele não entendeu nada do que Jesus estava falando ali. Mais tarde, tempo depois, Jesus tornou a falar sobre sua morte, lá no capítulo 9, versículos 30 a 32, ele volta a falar sobre sua morte, prevendo o que aconteceria com o Cristo. E então no capítulo 9, versículos 30 a 32, ele prepara uma ocasião que fosse propícia para que ele estivesse sozinho. Diz o verso 30 que ele nem queria que soubessem que ele estava lá, porque, verso 31, ele queria ensinar seus discípulos. E o que ele estava querendo ensinar? O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Diz o texto no verso 32, que eles, porém, não entendiam essas coisas. E tinham medo de perguntar. Ele esperava que eles pudessem compreender, mas ali o entendimento deles ainda fechado. Posteriormente, mais tarde, capítulo 10, versículos 33 e 34, quando rumavam para Jerusalém, onde o Senhor sabia o que o esperava, Jesus foi ainda mais claro a respeito disso. Olha os versos 33 e 34. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Vejam como o Senhor está sendo objetivo. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. A gente se perguntaria, será que agora eles entenderam bem isso? E a gente percebe logo em seguida, Tiago e João fazendo aquele pedido sem noção ao Senhor. Quando o Senhor sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles não estavam entendendo, tanto que o Senhor Jesus vai confrontá-los. Vocês não sabem o que estão pedindo. Verso 38. São capazes de beber o cálice que beberei? O Senhor Jesus vê que eles não estavam de forma alguma tendo a dimensão do que estava acontecendo. E nós chegamos então, Jesus entra em Jerusalém, nós chegamos agora nesse capítulo 14, nessa seção de texto que nós acabamos de ler. E será a 4ª vez que o Senhor Jesus falará sobre a sua morte. Eles estão sentados à mesa, mas Jesus parece querer que eles
entendam definitivamente. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas naquele momento, o Senhor Jesus pega diante dos olhos deles, versículo 22, o Senhor Jesus pega um pão, e Ele rasga esse pão, Ele parte esse pão, desmancha ali em pedaços, e entrega um pedaço desse na mão de cada discípulo para que comessem. E Ele diz para ele: isto é o meu corpo. O corpo que será dilacerado em favor de vocês. Parece que até aquele momento eles não tinham conseguido entender a dimensão do que acometeria Jesus. E aí eles percebem que o corpo de Cristo seria, sim, moído em favor deles. Comam dele, então. Em seguida, ele pega um cálice e ele vai dizer que aquele cálice era o seu sangue que seria derramado. Sangue que confirmaria uma aliança e que seria derramado, diz aí os versos 23 e 24, derramado como sacrifício para a salvação de muitos. Esta imagem, ela ficou gravada na mente dos discípulos. Tanto ficou gravada na mente dos discípulos que ela chegou ao nosso tempo aqui. O seu simbolismo chegou ao nosso tempo aqui na forma da ceia do Senhor. Eles estavam para ver Jesus sofrer naquela cruz. Mas eles estavam entendendo que aquilo era em benefício deles. Em benefício de muitos pecadores. O seu sangue que seria derramado dava início a uma nova aliança com Deus. E todo aquele que cresce em Cristo e na sua obra de salvação teria a vida eterna. Por que que nós repetimos esse momento aqui rotineiramente? Para nós sempre nos lembrarmos do preço que Jesus pagou por nós naquela cruz. Diz o texto, capítulo 14, versículo 26, que quando terminaram aquela refeição, eles cantaram um hino, certamente um salmo, e foram para o Monte das Oliveiras. Os sentimentos de Jesus pareciam estar em ebulição. Olhe comigo aí os versículos 27 e 28. Capítulo 14, versículos 27 e 28. O Senhor Jesus diz a eles assim, no versículo 27, todos vocês me abandonarão. As Escrituras diziam isso. Zacarias tinha falado a esse respeito. Jesus parece falar isso com a intenção de tranquilizar, de acalmar os seus discípulos. Porque quando vissem o Senhor sofrer na mão dos seus algozes, certamente teriam dúvidas, temeriam. Basta a gente olhar para aquela experiência daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles, lá em Lucas 24, versículo 21, aqueles homens retornando, saindo de Jerusalém em direção a Emaús, e eles se surpreendem
que aquele homem que conversava com eles não soubesse o que tinha acontecido. Eu vou ler aqui com você 19 a 21. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Preste atenção no verso 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Vejam, o Senhor Jesus sabia que eles passariam por isso. Mas o Senhor Jesus disse, olha, vocês serão abalados com essa situação. Mas retornando, Marcos 14, versículo 28, o Senhor diz a eles o seguinte, ele diz, olha, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. É muito interessante ele dizer para eles, olha, vocês verão isso tudo, vocês vão me abandonar. Vocês ficarão espantados com tudo o que acontecer. Mas depois de ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia, uma região que certamente era para eles familiar, segura, mas distante dos líderes judeus. Jesus, então, o capítulo continua. Ele vai para o Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Getsêmani, onde Jesus vai para orar. Veja o verso 32 em diante aí comigo. Ele vai para esse lugar a fim de orar. Ele estava em companhia de Pedro, Tiago e João, mas diz o verso 33 que ele começou a sentir grande pavor e angústia. O Senhor chega a dizer no verso 34, no início dele, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. A ideia de receber sobre si a culpa dos pecados do mundo. Saber que o Pai, ainda que temporariamente, viraria o rosto em relação a ele. Tudo isso era um peso gigante, insuportável para Jesus. E se vê então no versículo 35 que ele vai orar. E a sua oração era porque ele esperava que de alguma maneira aquela hora fosse afastada dele. E ele clama então no verso 36, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice. Tudo é possível para Deus. Mas Deus tinha o propósito de resgatar os seres humanos da condenação. Aquele cálice, nenhum outro poderia beber. Assim como Jesus perguntou para aqueles discípulos, vocês poderão beber? É certo que não. E por isso Jesus, ainda no verso 36, ele ora, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele orou ainda mais 2 ou 3 vezes, segundo esse capítulo sugere para a gente. Seus companheiros dormiam e ele se admirava deles. Mas finalmente então, verso 42, nós encontramos Jesus aprumado, firme, pronto para receber Judas que chegava. Jesus sabia da dor que enfrentaria para realizar a redenção dos seres humanos, mas ele entregou-se para cumprir a vontade do Pai. Eu quero fazer algumas observações com vocês e brevemente aplicar aspectos dessa mensagem aqui para a nossa vida. A primeira coisa que
eu gostaria de destacar, eu tenho a impressão de que, da mesma maneira que aqueles primeiros discípulos, nós também, quando ouvimos sobre a morte de Jesus na cruz, a gente não alcance a dimensão completa do que isso significou, do que isso significa para nós. Quando o próprio Senhor Jesus constatou, e ele afirmou isso, que era necessário que ele morresse, é importante a gente entender, não é que ele precisasse passar por isso. A necessidade era nossa. A necessidade era nossa. Por nós, para que nós fôssemos salvos, era necessário que o Senhor Jesus suportasse tudo aquilo que suportou. Somente Ele poderia assumir o lugar dos seres humanos de maneira eficaz. Se qualquer um de nós morresse naquela cruz, seria tão somente pecadores recebendo a justa condenação do seu pecado. Mas Ele assume pagar o preço por nosso pecado, e somente Ele podia fazer isso. Somente Ele podia fazer isso. Mesmo sendo inocente, Ele recebe sobre si a condenação do nosso pecado. E quando a gente lê, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque toda a condenação que viria sobre aqueles pecadores, sobre nós pecadores, foi recebida por Ele no seu próprio corpo. A gente precisa compreender isso. Compreendermos que o sangue de Jesus derramado naquela cruz inaugurou a nova aliança com Deus. Fez a nossa paz com Deus. Aliança essa que nós temos acesso por meio da fé. Então, quando nós ouvirmos, quando nós pensarmos, quando nós nos lembrarmos da morte de Senhor Jesus, que sentimento de gratidão nós devemos ter. Que sentimento de gratidão nós devemos ter. Mas uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muito ligada a esta, é por pensar em que amor tão grande é este, que faz com que alguém suporte tudo isso por gente estranha como nós. Que amor é esse que fez com que o Filho de Deus suportasse tudo isso? Eu vou usar essa expressão mesmo, por gente estranha como a gente. Gente que, como nós vimos no início dessa reflexão, lendo aí o Evangelho de Marcos, custa entender, que continua ainda com ideias muito tortas. Gente que abandona quando percebe o perigo. Como Jesus constatou: vocês vão me abandonar. Todos vocês. E de fato aconteceu. Gente que quando mais se precisa delas, estão dormindo. Gente que duvida. E que pode até trair.
Que grande amor foi esse? Jesus encarnou o amor de Deus, com o qual, diz a palavra, tanto nos amou, que enviou o seu Filho. O texto lá de João diz assim, para que todo aquele que nele crer. Mas no meio disso nós poderíamos sem dificuldade encaixar essa passagem que nós acabamos de ler. Tanto amou, que um dia permitiu que o seu corpo fosse partido. Que o seu sangue fosse derramado. E isso pudesse trazer perdão e vida nova para nós, seres humanos. Que tremendo amor de Deus. Quando você se lembrar disso, quando você se lembrar da morte do Senhor Jesus, lembre-se de que ali Jesus ofereceu um sacrifício voluntário, impulsionado por amor redentor, para trazer vida nova e para trazer perdão a cada um de nós. Alegre-se nesse amor. Alegre-se nesse amor. Finalmente, eu quero destacar aqui algo no que nós vimos na maneira como o Senhor Jesus lidou com o peso emocional e espiritual de ter assumido o nosso lugar. Mas ele foi firme até o fim. Quando nós lemos, o Marcos nos traz essa perspectiva de uma forma muito interessante. Apesar de todo o peso emocional e espiritual, ele foi firme. Ele resistiu ao seu amigo Pedro quando tentou dissuadi-lo. Ele resistiu à pressão dos líderes judeus que pretendiam matá-lo. Resistiu quando entendeu que um amigo próximo seria o seu traidor. Resistiu quando sentiu-se sozinho. Quando ele orou ao Pai, ele fez questão de dizer que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí a gente verá que a obediência ao Pai foi a grande âncora da vida de Jesus. Ele não seria movido por suas emoções, por suas angústias, por seu medo. E quando chegou a hora, então, de olhar nos olhos do seu traidor e entregar-se àquilo que estava para ali acontecer, nós o encontramos de pé, e essa postura e firmeza emocional de Jesus é para nós um exemplo de confiança em Deus. Ele sabia toda a dor, mas ele confiava perfeitamente no Pai. E nós devemos segui-lo nisso. Amém? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.